Francisco Feitosa de Albuquerque Lima, nascido em 3 de julho de 1964, na cidade de Itauá, nos Inhamuns cearenses. E quem é esta figura? É o popularmente conhecido Chiquinho Feitosa, um político talvez um dos mais influentes do nosso estado. E por que é que eu estou trazendo isso à baila nesse momento? Porque ontem ocorreu a posse do Chiquinho Feitosa no Partido Republicanos, aqui no estado do Ceará. E na ocasião reuniu diversas forças políticas, tanto do nosso estado como a nível nacional. Mas antes de abordar os pormenores desse encontro, é preciso fazer uma breve introdução da figura, do personagem do Francisco Feitosa de Albuquerque, ou o Chiquinho Feitosa. O Chiquinho Feitosa, ele é um empresário do setor de transporte coletivo, talvez um dos maiores do Nordeste. E por conta dessa sua força nesse ramo, ele se tornou presidente da Federação das Empresas de Transportes dos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Portanto, ele exerce essa função com grande maestria, uma posição de líder e que dá o norte a essas grandes empresas de transporte coletivo. Chiquinho entrou na política no ano de 1998, sendo eleito deputado federal. E a partir daí ele sempre esteve no meio político, dando suas opiniões, participando e contribuindo com o desenvolvimento do Ceará. No ano de 2014, ele foi indicado para compor como primeiro suplente da candidatura de senador do senador então eleito Tasso Gereissati. E ele teve a oportunidade de exercer a senatoria entre os anos de 2021 e 2022. Mais precisamente, entre novembro de 2021 a fevereiro de 2022. E lá ele pôde deixar a sua marca como um exímio articulador político e principalmente defendendo os interesses dos setores ao qual ele é oriundo, que é justamente o transporte coletivo, né? Portanto, naquele período, o Chiquinho Feitosa, ele presidia o Partido Democratas, ou então Democratas, aqui no Ceará. E após isso, ele deixou o Partido Democratas após a fusão com o PSL, que veio a originar o União Brasil. E naquele momento ele deixou o Democratas e foi justamente para o PSDB, o partido do Tasso Gereissati, em meados de 2022. Chegando lá com a disposição para colocar a casa em ordem. É preciso destacar que o PSDB, após essa onda terrível que passou pelo Brasil nos últimos tempos, foi devastado. E o Chiquinho Feitosa chegou com o interesse de renovar, de trazer novos quadros e com expectativa muito grande para as eleições de 2022. No entanto, por conta de divergências partidárias, em que o Chiquinho Feitosa havia feito um compromisso com o senador, hoje senador e ministro da Educação, Camilo Santana, de integrar a base do PT junto com ele, marcharem juntos, e não foi possível por conta de uma distensão dentro do partido. Ele também deixou o PSDB, né? Algumas fagulhas ficaram, alguns distensionamentos, tanto que foi judicializado a questão da coligação entre o PSDB e o PDT no ano de 2022, na candidatura de governador do estado do Ceará, a qual o PSDB queria fazer. O Tasso Gereissati interferiu junto para fazer coligação entre o PSDB e o PDT. No entanto, o Chiquinho Feitosa primava pela questão da neutralidade, já que não era possível coligar junto com o PT do estado do Ceará, mas que se permanecesse neutro. E naquele momento houve realmente essa distensão política. É preciso destacar a grande influência, talvez uma das figuras mais influentes no judiciário brasileiro, é o Francisco Feitosa, é o Chiquinho Feitosa. E por que eu digo isso? Nada mais, nada menos do que o Chiquinho Feitosa é cunhado do ministro do STF, Gilmar Mendes. E além dessa ligação familiar com o Gilmar Mendes, o Chiquinho Feitosa é amigo íntimo
do ministro do STJ, Humberto Martins, que presidiu a corte no ano de 2022. Portanto, ele é uma figura que tem um trânsito livre no judiciário brasileiro. É uma figura que tem esse peso, esse cacife político, né? Esse ativo, né? Então, Chiquinho Feitosa é uma figura que toda e qualquer personalidade pública deseja ter ao lado. E aí a gente chega justamente nesse momento, fazendo essa introdução da vida do Chiquinho Feitosa, chega no momento de ontem, né? O Chiquinho Feitosa chegou no Republicanos também com uma grande vontade de trabalhar, de dar resultados e com uma meta alvissareira, eleger mais de 20 prefeitos nas eleições de 2024. Ele propôs isso, está trabalhando para executar essa meta e além de eleger essa meta de mais de 25 prefeitos, ele pretende também eleger diversos vereadores pelo estado do Ceará. E naquela ocasião, no auditório Murilo Aguiar, da Assembleia Legislativa, no dia de ontem, sexta-feira, o Chiquinho Feitosa conseguiu reunir figuras extremamente importantes, tanto no cenário estadual como na política nacional, né? Tratando aqui das personalidades de peso que estiveram naquela convenção em que foi empossado o Chiquinho Feitosa, nada mais nada menos do que o governador do estado do Ceará, o Almano de Freitas, destacando a importância da figura que é o Chiquinho Feitosa para o estado do Ceará. A senadora Augusta Brito também se fez presente naquele momento, prestigiando o Chiquinho Feitosa. O Marcos Pereira, o presidente nacional do Republicanos, que já foi ministro em outros governos, esteve também dando a posse ao Chiquinho Feitosa. Rodrigo Maia, que foi um correligionário quando os dois estavam no DEM, Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara Federal. Evandro Leitão, é preciso destacar um ponto interessante, que a Cristiane Leitão, a esposa do Evandro Leitão, se filiou aos Republicanos. Então isso é um sinal, né, de que pode, possivelmente, o presidente da Assembleia, cotado para disputar as eleições de 2024 para a Prefeitura de Fortaleza, ele esteve lá e sua esposa também se filiou aos Republicanos. Hugo Mota, que é o líder do Partido Republicano na Câmara Federal, esteve presente. O Domingos Neto, deputado federal do PSD, prestigiando. A Emília Pessoa, que é uma deputada estadual do PSDB, também esteve presente. O prefeito de Cascavel, Tiago Ribeiro. Ronaldo Martins, que até então figurava como presidente estadual do Republicanos e de maneira republicana, como o nome já diz, concordou com a chegada do Chiquinho Feitosa para conduzir novos rumos ao partido, né? O apóstolo Luiz Henrique, que é um deputado estadual do partido, Davi Duran. Portanto, o Chiquinho Feitosa, dando essa introdução, essa digressão da figura que é o Chiquinho Feitosa, a gente pode esperar muito dele. E um detalhe muito importante, ele tem uma expectativa e um trabalho consolidado do Ceará e espera esse reconhecimento e com certeza vai receber. E para além disso, ele tem um desejo, e que é um desejo do próprio partido dele a nível nacional, de ter uma vaga de senador nas próximas eleições, que ainda vai demorar muito, mas foi debatido isso. Ele vai organizar a casa para 2024, os prefeitos que ora lá se filiaram, foram mais de 10, entre eles o prefeito de Mombaça. Portanto, esse vai ser o trabalho, e como se trata de uma figura importante, uma figura influente, de trânsito em vários setores, eu não duvido nada de que o Chiquinho Feitosa se tornará fortíssimo para disputar, seja a senatoria, aliás, seja todo e qualquer cargo que ele desejar, pois ativo político e bagagem política ele tem de sobra.